É isso aí, pessoal. Nós estamos com o programa Pode Crer. Entrevista, clipe, entretenimento e muita coisa legal. Hoje nós estamos com o Diego Dutra, esse camarada que saiu de Itaiobeiras e está aqui em Montes Claros, levando o nome da nossa cidade por todo o Brasil. Diego, manda uma saudação aí para nosso telespectador. Pois é, Moisés. Primeiramente, boa noite para todos que estão nos assistindo agora. E é maravilhoso estar aqui com você, cara. Estar com você já é sinal de que eu estou evoluindo. É isso aí. Diego, que não é natural de Montes Claros, mas não é Diego, mas se sente em casa nessa cidade. Já sou Montes Clarense, né? Já fui convertido ao calorismo. Diego Dutra. Diego, fala pra gente um pouquinho aí sobre esses desafios da vida que você enfrentou ao longo dessa trajetória sua por esse Brasil. Pois é, Moisés, muita gente olha para mim assim e imagina que a vida de produtor, né? Eu estou começando a ficar mais conhecido aqui em Montes Claros como cineasta, apesar de ter feito pouco trabalho de verdade assim com cinema, né? Mas então as pessoas às vezes pensam assim, cara, esse cara ele deve ter sido fácil para ele, já começou com a própria produtora, então tinha um dinheirinho, já chegou chegando, né? E não sabem, na verdade, nem um terço da história, né? O que a gente passou para conseguir chegar ao ponto de produzir as coisas do jeito que a gente gosta de produzir. Quanto tempo, Diego? São 6 anos, são 7 anos, na verdade, de jornada, né? Há 7 anos atrás eu não sabia o que era uma câmera, né? Não sabia nem assistir filme. Então você trabalha, com 6 anos você já fez clipes, documentários? Clipes, documentários, filmes... muito conteúdo para TV, muito material publicitário, né? E agora com essa pegada do web marketing, né? Muitos vídeos de marketing para a internet, né? Esse é Diego Dutra, essa figura que está aqui hoje no Pode Crer TV e que vai falar daqui a pouquinho sobre os clipes que ele apresentou aqui há um tempo atrás, está fazendo maior sucesso na internet. Diego, fala para a gente aí também sobre uma inspiração que você tem, né, que você se espelha quando você vê de uma pessoa que chama a sua atenção. A primeira pessoa que vem na minha cabeça, na verdade, que é uma fonte de inspiração para mim, é a minha mãe. Primeiro pelo fato dela ser uma pessoa guerreira e ela me ensinou os maiores valores que eu tenho na minha vida hoje, né? E a forma como ela encarou os problemas da vida, os desafios da vida, ela me ensinou, na verdade, minha família não foi uma família assim que tinha aquela coisa de parar para te ensinar em palavras, mas a maneira de ensinar é aquela maneira de exemplo, né, de ser. E ali eu via como minha mãe enfrentava as situações difíceis da vida dela, nunca teve uma vida fácil desde a infância, escapou da morte com 8 anos de idade, né, com a tragédia que aconteceu na infância dela. E depois disso vieram problemas muito fortes, acho que na verdade são problemas que todo mundo tem, mas eu tive a honra de ter uma pessoa que soube sobressair tão bem das situações da vida dela como a minha mãe, e a maneira como eu vi que ela contornou as tragédias da vida foi uma maneira que para mim eu olho isso hoje como fonte de inspiração, né? E aí me ajudou a ser uma pessoa com, eu acho que eu posso dizer assim, um caráter que eu tenho hoje, sem dúvidas nenhuma veio da formação de exemplos da minha mãe, né? E tudo que eu aprendi com ela para que eu pudesse chegar ao ponto que eu cheguei na questão de estudos de audiovisual, ela me deu muito embasamento para isso. Aí eu posso dizer que eu tenho uma inspiração profissionalmente falando, cara, eu acho que muita gente deve esperar assim, quem é um cineasta que você é fã, quem é um cara que você se inspira, que você olha para o material dele e fala assim, eu tenho vontade de ser igual a esse cara, né? São vários. Eu posso falar do David Fincher, eu posso falar do Christopher Nolan, eu posso falar do Francis Ford Coppola, mas o Quentin Tarantino, esse cara, ele mexe comigo, cara, ele mexe com o meu imaginário. É um cara que eu olho para as obras dele, são 9 filmes, para mim são 9 faculdades diferentes só de cinema, e sempre quando eu assisto o material dele, eu entro como uma criança no filme dele e volto como diretor. Rapaz. Então eu viajo na ideia do cara e ele me inspira muito. Eu tenho muita vontade de poder seguir assim, um pouco da linha dele. Se eu conseguir fazer coisas parecidas com as coisas que o Quentin Tarantino faz, eu acho que eu já estou me sentindo muito bem com isso. Bacana demais. Eu quero destacar aqui, né, você falando sobre sua mãe, a gente pode resumir tudo isso em superação, né, Diego? Uma palavra, verdade. De superação. Bacana mesmo, assim, você ter ela como sua fonte de inspiração. E para quem não sabe, o nome dessa heroína é Neuda Dutra. Beijo, mãe.
Fala aí pra gente um filme que marcou sua vida. Moisés, quando eu era garoto, lá pelos meus talvez 14, 15 anos de idade, eu assisti um filme que para muita gente é um filme bobo. Talvez hoje, se eu assistir esse filme, eu vou achar, assim, em questões de produção, de narrativa, um filme meio bobo. Mas é um filme que mexeu muito comigo, que é o filme Os Garotos da Minha Vida, com a Drew Barrymore, que é uma das Panteras, né, a ruiva. Ela fez lá o filme Como Se Fosse a Primeira Vez, com o Adam Sandler. Muita gente não gosta do Adam Sandler. Qual o estilo desse filme de geração? Cara, esse filme é o seguinte, Os Garotos da Minha Vida é um marido, porra louca, e o filho pequeno dela com ele, né? E aí é um cara que a vida dele é uma vida desregrada, é uma vida sem lei, é uma vida bem solta, né? Ele não era um cara que traía e tudo mais, mas era um cara que ele sentia que ele tinha que ser livre para voar, e ele tinha dificuldade de ter na vida dele aquele compromisso, aquela responsabilidade de ser marido e de ser pai, né? Ele engravidou a menina durante um namoro de adolescência e teve que casar com ela, mas a maneira como a história é contada e o que é visto nas imagens me faz lembrar um pouco da minha infância, e apesar do pai não parecer com o meu pai, mas as sensações que o filho sentia eram as sensações que eu sentia em situações que envolviam meu pai e minha mãe, entendeu? Você se encontrava então naquele teve filme. alguns momentos desse filme assim que eu tive que entrar para debaixo da mesa. Eu gostava de assistir quando eu morava ainda com minha mãe, né? Eu gostava de assistir TV deitado no chão e ficava assim, a TV, o chão aqui onde eu ficava deitado e a mesa da sala, né, a mesa de jantar. E aí todo mundo em volta da mesa vendo o filme e eu sempre assistia embaixo da mesa, porque eu era muito emotivo, né? Acho que eu ainda sou um pouco, mas se o filme me emocionasse demais, eu ia enfiando debaixo da mesa para ninguém me ver chorando. E as 3 vezes que eu assisti esse filme, eu tive que entrar debaixo da mesa umas 3 vezes. Né? E assim, você foi construindo também aquela pegada de gostar de filme, de Sim, observar aquela coisa toda. E de ser invadido, de fato, pela história, né, emocionalmente falando. Um outro filme que me marcou muito também, que me fez dar uma guinada na minha vida profissional, foi o filme, é um filme muito falado, muita gente conhece, A Procura da Felicidade, com o Will Smith, que é uma história real que fala da vida do Chris Gardner, é um filme né? muito falado. Então é um filme que, cara, sinceramente, se você tem problemas na sua vida e se falta você ter um norte e dar aquele start assim, ganhar seu rumo, assista esse filme. Eu acho que ele vai abrir muito sua mente, ele vai te abrir um horizonte de perspectivas, ele vai te fazer enxergar as coisas que você tem em sua volta de oportunidades e de repente você não está enxergando. Esse filme ele me abriu o olho e eu posso dizer que tem um antes e um depois. Na semana seguinte eu já era um cara com um comprometimento profissional completamente diferente do cara da semana anterior a esse filme, cara. Então, para mim, ele foi um filme fundamental para eu buscar meus objetivos profissionais. Tá. E sobre filme ainda, nesse bate-papo esperto que a gente está aqui no Pode Crer TV, fala pra gente aí sobre esses filmes que você produziu aí, que é o Gente Igual a Você. Gente Igual a Você. Cara, esse filme é muito legal porque a história dele é o seguinte... muita gente pode achar que é um filme meu é a direção e a produção, então eu tenho que dar os créditos ao cara que escreveu esse filme, que é o Major e Maestro João Jorge Almeida Soares. Esse cara escreveu um roteiro e ele queria alguém para produzir esse filme, alguém para dirigir, e a gente não se conhecia, mas tínhamos um amigo em comum que é o ator Vini Pereira. Olha só. E aí ele falou assim, olha, Vini, você conhece aquele cara lá que faz os filmes, um diretor e tal? Eu falei assim, ou talvez ele tenha perguntado ao Vini se ele conhecia alguém que produzia. Eu sei que de alguma maneira na conversa entre eles lá surgiu um convite. Diego vai almoçar na casa do maestro, que vai apresentar um roteiro para ele, e Diego vai falar assim, não, esse roteiro aqui é ruim, ou então esse roteiro aqui é muito bom, vamos produzir. Foi isso que aconteceu. Quando eu li a história, eu vi que tinha muito potencial, eu vi que valia a pena, e a gente resolveu correr atrás de tudo que fosse necessário para a gente viabilizar a produção desse filme. E a regra tinha que ser em Montes Claros para valorizar os artistas de Montes Claros, né? E aí eu quis fazer uma coisa diferente, que é para atrair os holofortes para cá, né, para a nossa região. Eu fui atrás de conseguir um ator que fosse um ator famoso, que fosse um cara assim que pudesse nos ajudar a mostrar Montes Claros e os artistas daqui para o mundo inteiro. E aí o desafio... um desafio, e você conseguiu? Como é que é essa? Cara, como é que foi esse desafio? Eu me aí? dei ao luxo de conseguir conversar com as personalidades, acho que 80% ou 90% desses atores que eu conversei para protagonizar o filme foram atores da Rede Globo, né? E eu fui ousado, eu falei assim, olha, eu não quero um ator que está no esquecimento aí, um ator que ninguém está lembrando dele, que às vezes ele fica mais fácil, né? Ele fica mais barato trazer o cara e tudo mais. Eu falei, eu quero um ator que está em alta.
Rapaz, E o pior é que eu esse é fui Diego prometer Dutra, é isso. ousado esse Eu fui camarada. prometer isso na frente do Centro Cultural, onde metade das poltronas estavam completas, preenchidas por atores que estavam indo fazer o teste de elenco, o teste para seleção de elenco para esse filme. Então, na hora me ocorreu isso, e eu vi ali mais de 100 pessoas lá no auditório, e eu falei assim, olha, e vocês que serão escolhidos vão contracenar com um famoso ator da Rede Globo, e você só vai ficar sabendo quem é esse ator a partir do dia tal. Eu não fazia ideia quem era o ator, eu não fazia ideia se eu ia conseguir, e eu não fazia ideia se eu ia conseguir até o dia tal que veio na cabeça lá na hora. Eu inventei uma data. Tudo aquilo era o momento do seu sonho, trazendo para a realidade. Foi. Eu empolguei demais e acabei sonhando alto, né? Minha mãe sempre fala assim, ó, você tem um problema, você é sonhador demais, põe o pé no chão. Só que eu acho, cara, que se não for para você voar bem alto, nem tira o pé do chão, não. Eu acho que você tem que pensar alto e arriscar. Essa nossa área é uma área que não dá para não arriscar a própria pele, não é uma área que dá para ficar no conformismo e isso aqui tá bom demais. Assim dá, não tem como, cara. Se você quiser se destacar, se você quiser crescer e assim, na minha posição como produtor e diretor, eu levo muita gente comigo, então a minha responsabilidade ela aumenta, a carga da minha vontade de realizar os desejos é bem maior. Então, pensa ali, mais de 100 pessoas no auditório para concorrer para mais ou menos, eu acho que 15 ou 20 papéis que tinham abertos nesse filme. Então, quando você faz uma promessa de trazer alguém com um nível de relevância bem alto para protagonizar o filme, fazer o papel principal que era de um senador corrupto, então isso mexe com essas pessoas, isso faz essas pessoas se empolgarem, faz elas darem o melhor delas no palco ali na hora da seleção, né, na hora do teste. E talvez algumas pessoas possam ter pensado que eu falei isso para empolgar, né? Sendo ou não, eu coloquei esse desafio. Fui atrás, consegui trazer o Anselmo Vasconcelos, que é um cara que está na TV toda semana. Dispensa comentário. Sem comentários. O Anselmo Vasconcelos é um cara que, pra você ter ideia, amor, ele é tão brilhante, é tão bom profissional, que eu virei para ele e falei assim, quando ele chegou aqui na cidade, eu falei assim, ó, Anselmo, entenda que você é o diretor e eu vou ser seu assistente, porque o Anselmo, além de ator, ele também é diretor, ele produz, ele já produziu muitos filmes, ele tem mais de 50 filmes no currículo, cara, tanto como ator quanto como diretor, né? E de repente muitos aqui prêmios. Em Montes Claros, o cara veio parar aqui, cara. Você considera esse momento, eu sei que você ainda tem muito que voar, né, mas você considera esse momento como um momento que você estava decolando? Olha, um divisor de águas, assim, algo que esse acontecimento desse filme, ele é muito importante e sem dúvidas eu tenho certeza absoluta, cara, de que nós vamos produzir ainda muitas coisas, sabe, mãe? Muitas coisas grandes, inclusive, porque é para isso que eu estudo todos os dias, é para isso que eu trabalho, é por isso que eu busco sempre evoluir, né? Vamos passar trechos do filme aí enquanto a gente bate papo. Vamos, manda brasa. Vai estar rolando aí trechos do filme, Gente Igual a Você. Isso, então olha só. Vai falando sobre o filme aí. Essa cena que você está vendo agora na abertura do trailer é a cena da Praça da Matriz. Então, pessoas de Montes Claros vão reconhecer os cenários que a gente utilizou, mas na verdade a história desse filme se passa em outra cidade, numa cidadezinha pequena, uma cidadezinha de interior de 1.000 habitantes no máximo, né? Então a gente filmou em pontos históricos de Montes Claros, como nesse trailer as pessoas conseguem ver que são locações que têm características de cidade pequena. Então a gente escolheu, por exemplo, corredor cultural, a gente escolheu ruas de outros bairros de Montes Claros que tem cara de rua de cidadezinha pequena, e aí pegamos imagens aéreas de uma outra cidade, que eu não me lembro agora o nome, eu acho que é Poços de Caldas, alguma coisa assim, mas é uma cidade pequena, para fazer a abertura, né? Que é nessa cena que mostrou aí, que é uma cena aérea, uma cena de helicóptero. Como é que foi o desempenho dos atores aí que participou desse filme, assim? É claro que você selecionou, né, Diego? Mas o desempenho em relação ao que o ator Anselmo falou para você sobre o talento deles. Assim, a gente teve um desafio que muitos atores, na verdade, a grande maioria dos atores desse filme são atores do teatro. E é uma diferença gritante entre interpretar no palco e interpretar na frente das câmeras. Quando você pega um ator que só tem experiência com teatro e não trabalha com ele na frente da câmera, basicamente, por mais que ele force a sair do palco, ele vai ter uma presença marcante ali ainda em expressões, em movimentação, em para onde se mostrar para o público, né? Como se fosse no teatro. Então você tem que trabalhar muito nesse ator para que ele fique perfeito para frente das câmeras. E a gente só conseguiu fazer isso
com uma qualidade muito boa, porque a gente contou com um cara incrível, de uma sensibilidade extrema, que é o Paulo de Tarso. Que o Paulo tem muitas qualificações, além de um coreógrafo brilhante, ele mostrou para nós que ele é um excelente preparador de elenco, porque ele é um grande entendedor de emoções humanas, de comportamento humano, de expressões faciais, corporais. Não tinha ninguém melhor, né, Diego? Não tinha ninguém melhor. Para falar a verdade, eu tinha medo dele não topar ser o nosso preparador de elenco, né? Quando eu fiz a proposta para ele, eu juro que eu estava com a mão para trás assim, com os dedos cruzados para ele topar, e ele topou, graças a Deus, né? E o Anselmo, quando assistiu o teste, né, quando a gente faz a seleção, a gente filma, e eu mandei esse teste para ele online, e ele assistiu todos, ele falou assim, olha, essa pessoa tem que trabalhar, essa aqui trabalha mais nisso. Então essa experiência que o Anselmo tem com produção foi para nós muito fundamental, e foi também uma questão que no set de gravação facilitou muito a nossa vida, porque ele é um cara tão doce que quando o ator dava uma travada ali na frente, por mais que eu fazia meu trabalho de diretor e fazia algumas intervenções, o jeito que o Anselmo lidava com as falhas dos atores no set, com o nervosismo, porque, cara, uma pessoa que nunca interpretou na frente da câmera, por exemplo, eu vou citar como exemplo a Edna Ramos, que foi maravilhosamente bem nesse filme. A Edna, a carreira dela como atriz é bem jovem, e a experiência dela na frente das câmeras até então não era nenhuma, ela tinha uma experiência ainda de iniciante no palco, mas ela já era muito boa, né? Mas na frente da câmera ela não sabia, então foi o primeiro trabalho dela, né? Então, como ela estava muito nervosa na frente do Anselmo, na hora de contracenar com ele, de gravar na mesma cena, cara a cara com cara, o jeito que ele conduziu a cena, que ele dirigiu a Edna para mim, cara, foi de um jeito assim tão sutil, que ela, em nenhum dos ensaios, ela fez de uma maneira tão brilhante quanto ela fez na hora que a câmera estava gravando, né? Então conecta uma equipe redonda, uma direção legal, com a equipe de produção legal, com um ator tão diferenciado como o Anselmo, com um preparador de elenco tão bom e tão humano como o Paulo de Tarso. Então tudo isso foi fundamental para que nos poucos dias que a gente teve para gravar com o Anselmo em Montes Claros, isso tudo fluísse de maneira linear, suave e agradável, porque acho que o principal de tudo é, se a gravação ela não for divertida e agradável, esse trabalho não faz sentido, entendeu? Bacana demais, são bastidores aí do filme Gente Igual a Você. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre documentário, clipe. Eu não sei separar muito. Aí quando eu vejo um clipe tipo Relatos do grupo O Verbo, sim, ali em 2016, 2017, não sei, e que é um clipe, mas tem aquela jogada de registrar muitas coisas do dia a dia. Da realidade, é verdade. E aí, Diego, é um documentário, é um clipe? Olha, tem algum documentário também que você quer destacar? Tem um documentário, cara. Tem um documentário que a gente fez. Eu produzi uns 4 ou 5 documentários, 3 foram longa-metragem. E um documentário que mexeu muito com a minha vida e com a vida de todo mundo que estava envolvido na produção. E eu acho que até com a vida de muita gente que assistiu, é o Segregadas. Segregadas, ele fala da história de 4 mulheres que viveram boa parte da vida às margens do lixão de Montes Claros. Na saída de Montes Claros para Pirapora, tinha um antigo aterro sanitário, né, um antigo lixão que já foi desativado, né, antes da construção de um mega condomínio chamado Gran Pirâmide Royale, e aí já começou aquela treta muito maluca de foi um conflito, vem um condomínio de altíssimo padrão para cá e tem um lixão aqui com famílias, muitas famílias vivendo às margens, né, e aí essas famílias, esse lixão é desativado, é construído um aterro controlado perto da barragem de Juramento. É uma outra coisa muito louca que aconteceu também. Será que podia estar? Né? Então aí o fato é que essas famílias estavam sendo forçadas assim, entre aspas, né? Legalmente falando, forçadas a se mudarem dali, e elas viveram grande parte da vida com sustento advindo daquele lixo, né? Então, Segregadas mostra como foi a vida dessas 4 mulheres. Só que é um documentário que a pegada dele não é sensacionalista, não é mostrando a desgraça, muito pelo contrário. A gente mostra como elas foram felizes nesses anos vividos ali. A Dona Lita, por exemplo, são mais de 25 anos, se eu não me engano. Entre 20 e 30 anos é certeza que ela viveu ali. Mas como eles levavam a vida de uma maneira feliz, como quase nada. É um documentário que prende, né, Diego? Que prende do início ao fim, cara. São 4 pessoas, 4 mundos, 4 vidas, histórias completamente diferentes. E você não consegue
terminar de assistir esse filme com uma visão diferente sobre segregação socioespacial, sobre o que é ser pobre e o que é ser feliz, o que é ter dinheiro, o que é ter dinheiro e ser feliz, entendeu? Então esse documentário ele traz esse paralelo social de o que é a felicidade. A felicidade está em andar num carro bom, morar numa casa boa, num bairro bom, ter um bom emprego, né? Então ali a gente viu mulheres que às vezes só comia arroz e ovo, mas dormia feliz da vida, porque elas tinham tudo o que elas precisavam, do básico que elas precisavam para ter uma vida feliz, entendeu? Então acho que a vida se trata disso, né? Não é do ter, mas é do ser, e ser feliz eu acho que é o principal. Fala o nome desse documentário aí para a galera encontrar aí na... Segregadas. Por enquanto ele não está publicado na íntegra ainda, na internet, no YouTube. Você vai encontrar no canal Diego Dutra Cineasta, é o meu canal do YouTube, o trailer de Segregadas. Mas é um trailer, cara, de quase 5 minutos, então dá para você ter uma ideia muito grande da força que tem esse filme, né? Mas em breve ele vai ser publicado, em questão aí de meses ele vai estar disponível na internet. Tá bom, a gente falou aqui sobre o clipe Relatos, e a gente vai assistir o clipe agora e eu vou voltar trocando ideia sobre esse clipe. Roda aí, com você. Altera substancialmente essa lei. Por acaso isso não é só para salvar as empresas da Lava Jato? De forma nenhuma. Acho que você já apontou bem, Mônica. Essa lei, acho que é bom explicar, ela não veio para a Lava Jato, né? O Brasil é signatário de vários acordos internacionais contra a corrupção. Em 2010, o presidente Lula encaminhou um projeto de lei que ficou no Congresso durante uns quase 3 anos. Quando houve aquelas manifestações de 2013, a lei foi aprovada. Então, ela não é uma lei para a Lava Jato, e ela também não deve ser vista como uma lei para tratar só os casos da Lava Jato. É uma lei que justifica a lei. Não sei como se encontra a sua vida hoje, mas eu vim aqui para te dizer que o mesmo Deus que mudou as nossas vidas é o mesmo Deus que vai mudar a sua vida, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e será para a eternidade. Aqui é o Verbo e são relatos. Por quanto tempo, João, eu andava pelo chão, me sentindo um fracassado no meio da multidão. Olhava lá pro céu, já não via esperança, largado pelos cantos e chorando igual criança. Não tinha o que comer, muito menos pra onde ir, nenhum lugar decente, simplesmente pra dormir. Na rua uns veneno, convivendo com perigo, querendo desabafar, necessitava de um ombro amigo. Meu pai não conhecia e minha mãe me abandonou, não tive nem a chance de saber o que era amor. Mas um certo dia me mostraram a solução. Na primeira chamada eu levantei a minha mão, e daí pra frente pra mim foi só alegria, pois pra sempre em meu coração Jesus habitaria. Sei que não é fácil ser cristão, mas não desisto. Muitos me pisaram, mas quem me levantou foi Cristo. Ele quem te chama, quem te estende a mão, quebra a corrente e te levanta se estiver no chão. Tá no passado, são só relatos. Hoje com Deus eu tô firmão e sou soldado. Ele quem te chama, quem te estende a mão, quebra a corrente e te levanta se estiver no chão. Quem me chamou e me capacitou, hoje brilha a luz onde um dia a maldade operou. Melancolia é um sentimento muito forte que abala as estruturas do guerreiro que outrora corria atrás da sorte. Paro e penso hoje em tudo que vivi, em tudo que passei, das esmolas que pedi. Só Deus conhece a verdadeira história daquele que foi chamado em meias trevas pra viver na luz em uma nova trajetória. Humilhação constante, necessidade bate a porta. Quem se importa? Quem mandou nascer de uma família pobre toda torta? O silêncio do mundo ou até mesmo o grito, com a falta de ajuda somente a Deus eu suplico. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiro, pela água que bebo e até mesmo pelos cochilos nas vielas da vida, nos barracos de lona, com cusparada na cara ou apanhando as pampas. Sempre tive um amigo que está sempre comigo, o nome dele é santo, chamado de Jesus Cristo. Ele quem te chama, quem te estende a mão, quebra a corrente e te levanta se estiver no chão. Tá no passado, são só relatos.
se estiver no chão. Quem me chamou e me capacitou. Hoje brilha a luz onde um dia a maldade operou. Quantas vezes eu cheguei a acreditar que com minhas próprias forças, João, eu ia conseguir mudar. Mas não, só caminhava pra beira do abismo. Dono da verdade era só eu e meu egocentrismo. Acreditava que o mundo ao meu redor girava em meu favor e que eu nunca ia estar na pior. Afinal de contas era tantos algarismos, Deus pra mim era amuleto. Acreditava no antropocentrismo. A vida tava boa, não podia reclamar. Já tinha 3 lojinhas na cidade pra eu gerenciar. Difícil mesmo é pros moleque da quebrada, que fica nas esquinas e cortando em altas madrugadas. Nomeado de patrão por toda a vizinhança, me sentindo presidente, controlando a Casa Branca. Até que um dia algo tocou meu coração. Ouvi chamar meu nome e a voz era como um trovão. Ele quem te chama, quem te estende a mão. Quebra a corrente, te levanta se estiver no chão. Tá no passado, são só relatos. Hoje com Deus eu tô firmão e sou soldado. Ele quem te chama, quem te estende a mão. Quebra a corrente, te levanta se estiver no chão. Quem me chamou e me capacitou. Hoje brilha a luz onde um dia a maldade operou. No livro de Salmos 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso aí, o clipe Relatos do Grupo Verbo. Esse clipe que fez maior sucesso aqui em Montes Claros, tá fazendo sucesso, né, Diego? É, e era um grupão, né, cara, o Verbo. Eles 3 caras que conseguiam tocar nas pessoas assim através do rap, né, do hip hop de uma maneira A pegada, diferente, né? assim, por ser de Montes Claros e tá começando naquele momento, lançando seus primeiros trabalhos, é muito profissionalismo na qualidade das músicas, na qualidade dos clipes, A história que eles contavam, né, nas músicas. A essência que cada um carregava, e um trio fantástico. Dá dó de ter terminado, né? De ter separado os 3. Realmente. No fundo, eu ainda tenho esperança de que os 3 se conectem lá no futuro ainda. Esse clipe, ele ganhou prêmio, né, Diego? Ele ganhou, eu não vou lembrar quais foram os prêmios, não, mas acho que Quais? ele ganhou. Acho que ele ganhou os 2. Ele ganhou. Eu tenho certeza que ele ganhou o prêmio de melhor videoclipe de 2016 ou foi de 2017. Eu acho que foi de 2016, não lembro qual foi o ano que eu fiz ele. Mas se teve outro eu não lembro não. Eu sei que a gente escreveu esse clipe em alguns festivais de videoclipe mesmo aí no Brasil afora. Na mostra daqui de Montes Claros, na mostra de cinema e audiovisual, a gente ganhou o prêmio de melhor videoclipe. Rapaz, o conteúdo dele, a história dele, cara, se resume de que forma? Relatos, ele fala da história. Quando você vê o Marcão cantando a parte dele, ele fala um pouco da história dele, então ele se inspirou muito. No cinema tem uma coisa que a gente chama o método de Stanislavski, que é onde o ator ele pega emoções da vida dele de verdade, histórias que ele viveu, e ele traz essas emoções para interpretar, seja no palco, na frente das câmeras. Então ele traz a vivência real, a memória emocional para interpretar. E esses caras fizeram a mesma coisa com a música. Eles pegaram a memória emotiva, a memória física de passado, assim, o que eles viveram mesmo, né? E colocaram nas músicas. Então, quando você vê o Marcão cantando a parte dele nessa música, você pode ter certeza que ele está falando da vida dele. Quando você vê o Vaguinho cantando, o Wagner Black cantando a parte dele, está carregado da história da vida dele. Então, o Thiago, que é um pouco mais de ficção, porque a história da vida de Thiago, graças a Deus, não era uma história muito sofrida, não cheio de dramas tão fortes quanto a dos outros rapazes, mas é uma história também que parte dela fala da vida real dele e outra parte ele põe um pouco de ficção para que as 3 partes da música se amarrem, né? E é óbvio que isso não é errado, isso é uma licença poética. Você pode escrever uma música, um filme, um clipe sobre o que você quiser, né? Mas desde que o que você esteja querendo transmitir ali sejam sentimentos verdadeiros, sejam
mudança de opinião, de postura de maneira coerente, né, de maneira racional, e eles faziam isso. Fazem É, ainda e porque o talvez- Wagner Black continua. Talvez né, o grande governo. sucesso desse clipe, né, foi eles ter conseguido colocar com tanta facilidade, expressar com tanta facilidade aquilo que eles viveram. Eles Sim. não estavam assim encenando, mas eles estavam expressando algo que eles viveram no passado. Sim, e Talvez o de certa sucesso maneira tá- eu acho que às vezes é difícil a gente falar da gente numa música ou num filme, mas se torna fácil quando a gente tem as experiências reais. Então, cara, é tipo, você pega um guardanapo e escreve sua vida. Aí você tem um roteiro pronto, você tem uma letra de música pronta, né? É engraçado que o Aldo Pereira, que é um cara que eu admiro demais, ele é diretor de teatro, né? Tem um curso oficinado que já estão com inscrições abertas. Então o Aldo, esses dias ele falou uma coisa assim comigo que me fez parar para pensar. Eu passo por uma fase de problemas pessoais na minha vida que estão me marcando muito, que tem um certo peso emocional, uma carga que para mim é muito forte. Suporto porque Deus te dá o fato que você consegue carregar, né? Mas de fato é algo que eu tenho passado que tem mexido bastante comigo, com o meu emocional, né? E aí o Aldo, ele pega as coisas no ar e ele não faz ideia do que eu estou passando, mas ele virou para mim e falou assim: você está diferente, você está passando por algumas coisas, começa a escrever um roteiro. Aí eu falei: roteiro do que, Aldo? Você está passando alguma coisa, eu tenho certeza que o que você está passando vai virar um filme dos bons. Então aproveita essa dor que você está sentindo, seja ela qual for, e escreva essa dor. Isso me marcou, cara. Então, quando os caras como os meninos do Verbo e hoje Peregrinos, que é o Marcão e o Thiago formaram Peregrinos e o Wagner Black continuou com o Verbo, né? Então quando esses caras começam a escrever baseado nas vivências dele, eu sei o que é isso, porque pelo fato de eu ter escutado isso do Aldo, eu consegui sentir o que esses caras sentem quando eles vão escrever sobre verdades da vida deles. E aí mostra a grandeza de Aldo, né? Quando ele faz esses trabalhos dele, assim, o quanto ele é inteligente para perceber, Isso. só de perceber uma situação assim, né? E de tocar os projetos como eles tocam, como ele toca, de maneira tão positiva, tão real e tão forte, e de uma maneira que ensina tanto, né? Que eu acho que o principal de toda música, de toda obra, de todo livro, toda pintura, todo filme, é ensinar. É ensinar, é mostrar um ponto de vista, e se ele não estiver fazendo isso, é só mais um material que pode ser embolado e jogado no lixo. E infelizmente a gente vive numa fase, não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, mas no Brasil isso é latente, que essa fase que a gente vive é de uma superficialidade tão grande na produção dos filmes, na produção de música, na produção de conteúdo em si, de audiovisual, né? Que sinceramente tem horas que dá vontade de pensar: por quê? O que está acontecendo com o nosso povo? O que está acontecendo com o nosso povo que aceita tanta coisa ruim, tanta porcaria? E você escuta ou assiste 10 conteúdos, salva 1 ou 2 no máximo, e olhe lá, né? Então quando a gente encontra uns caras assim que conseguem colocar, vou chamar assim entre aspas de produto, né? De obras na nossa frente, que nos causa reflexão e até de repente uma mudança de opinião, de ponto de vista, é para agradecer a Deus, viu, cara? É isso aí. Eu vou pedir a produção nossa para passar um pouco do clipe do Bob Cato. Qual o título do O clipe? Bob Cato, nós produzimos para o Bob Cato BK, Quando a Luta é Dura, Quando a e Luta é Freestyle. Dura. Mas vamos assistir Quando a Luta é Dura? O que você acha? O clipe que tem aquele outro fenômeno aqui de Montes Claros, que faz a rifa da égua morta. É quando... Não, pô, calma aí, essa parte você vai ter que cortar, que não tem ele nesse clipe, não. Quando Aldo a tá aí luta- no filme. Aldo tá aí no filme. Ele aparece de carroceiro. Não é Aldo não, cara. Não, é mas um carroceiro de verdade. Mas quem fala... Não corta não, ficou bom, eu gostei. Mas quem faz a rifa da égua é o outro, moço. É o Moreno. Sarney, é o Sarney. Sarney. Não, é o Sarney, tá? É É que eu não verdade. sei o nome. É porque ele não aparece de carroceiro, não. Tem um carroceiro, mas o Sarney aparece de É, catador de é reciclados. catador, é isso Ele mesmo. empurra uma carrocinha mesmo, né? Mas Mas vai o Sarney cair o negócio aparece. aqui, né? Não, ficou legal. Não vai cortar isso não, viu, produção? É pra deixar isso aí. Legal demais. Então Então, ele aparece em Quando a Luta é Dura. Quando a Luta é Dura, então eu vou pedir a produção para passar a música, passar o clipe Quando a Luta é Dura, enquanto a gente fala sobre esse clipe. Como é que foi que você encontrou Bob Cato em Portugal e teve essa junção, essa ideia, e querendo ou não levou Montes Claros para o outro lado do mundo, porque o clipe foi feito em Montes Claros, né, Diego? Exatamente.
há alguns anos atrás, Bob Cato, fazendo um turnê no Brasil, ele baixou em BH, nossa capital, Belo Horizonte. E em BH ele conheceu uma produtora chamada Sônia. E a Sônia é de Janaúba. Eles se apaixonaram, se casaram e olha só, o cara de Portugal casou com a menina de Janaúba, o que acontece? Ponte aérea. Então de vez em quando o Bob vinha para Janaúba, ficava um tempo em Janaúba, alguns dias ou meses, e ele voltava para Portugal e fazia a turnê dele pela Europa, né? E na Europa ele já tinha um status de fama já bem alto, né? O Bob Cato gravou no mesmo CD do Akon, né? Rapaz. O senegalense, naturalizado americano. Então, em uma das viagens do Bob para Janaúba, naquelas temporadas que ele passava lá, um amigo meu, Silvio Silva, acabou fazendo umas fotos, e é um fotógrafo excepcional. Ele fez umas fotos do Bob Cato e me mostrou as fotos do Bob, mandou para mim pela internet e falou assim: dá uma olhada aí, cachorrão. Ele me chama o apelido, né? Escorreguei. Então ele falava assim comigo: cachorrão, dá uma olhada nessas fotos aqui, sempre que ele fazia uma coisa legal, e me mandava. Numa dessas levas aí, ele me mandou algumas do Bob. Eu falei assim: cara, que cara é esse? Eu nunca vi esse cara por aqui, não, ele é diferente, né? Ele, esse cara é cantor, é rapper, canta hip hop, rap, trap, music, ele é dos bons, escuta o som dele. Aí ele me mandou um link. Cara, quando eu escutei a música do cara, eu falei assim: Jesus amado, se eu produzir um clipe para um cara assim, eu tô feliz, né? Eu ainda não tinha produzido videoclipes, nunca tinha feito clipes ainda não conhecia os meninos do Relato, do Verbo, mas quando eu escutei a música do Bob Cato, Is Another Day, eu falei: é o tipo de música que eu quero produzir. Um dia, quem sabe, eu chego lá. E aí, depois de meses, aí o Bob, eu não conheci o Bob, conheci só a música dele, as fotos, né? E aí o Bob deve ter voltado para a Europa, e alguns meses depois teve um evento aqui em Montes Claros de comemoração a não sei quantos anos do hip hop e do rap em Montes Claros. 20 anos hip hop 20 anos de hip hop Montes Claros, foi no Centro Cultural. Foi. Nesse meio tempo, eu conheci os meninos do Verbo, produzi o videoclipe Relatos. O Verbo cantou nesse dia. Cantou nesse dia. E aí eles me chamaram para ir assistir a apresentação deles e obviamente eu ia prestigiar uns caras que eu já tinha virado fã, que eu tinha visto tanta potencialidade. No dia. Aí Bob estava nesse dia, cara. E eu já estava pirado por ter conhecido os meninos do Verbo e de ter visto o nível a qualidade do material, o jeito que eles produziam a música, o jeito que, enquanto não tivesse perfeito para eles, não estava pronto, e eu me conectei muito com eles pelo fato da busca incessante pelo alto nível que eles têm, né? E eu também sou assim, apesar de que eu ainda não consigo chegar tanto nesse alto nível desejado, mas só de correr atrás, procurar e eles também, aperfeiçoar sim, a gente se identificou, e óbvio que eu quis ir prestigiá-los, né, por essa conexão muito forte que a gente já tinha feito, e já tinha lançado o clipe Relatos, né, e eles se apresentaram, eu quase piro, e aí teve um momento que eu quase piro de novo, foi quando eu estava lá no cantinho do auditório do Centro Cultural, e eu comecei a escutar, nananana, is another day, nananana, e eu falei: caramba, peraí, eu não estou escutando isso. Is Another Day é de Bob Cato. O DJ tá tocando Bob Cato aqui, que massa! Assim que eu dou uma olhada, era o Bob Cato que estava lá no palco cantando, cara. Bicho, Montes Claros não conhecia Bob Cato. Eu comecei a olhar em volta assim, e falei: por que esse povo não está endoidando a cabeça? Tem um quase Akon aqui no palco, bicho. Esse cara é famoso demais. Esse cara é bem rodado, esse cara é dos tops da Europa, e ele já tinha uma fama boa nos Estados Unidos também, né? Os discos dele corriam por lá, né? E aí eu pirei sozinho, e aí eu fui lá no fundo do palco, falei com alguém assim: você trabalha com o Bob? Não. Você trabalha com o Bob? Não. Você trabalha com o Bob? Você trabalha... Eu sou a empresária dele. Falei: moça, anota meu telefone, você tem que me ligar, porque vocês têm que me dar uma chance. Eu preciso produzir um videoclipe do Bob, da música Is Another Day. Aí ela falou assim: olha, tá aqui o cartão de quem cuida da parte da mídia do Bob. Então você vai entrar em contato com essa pessoa, ela é de BH, e você vai conversar com ela. Cara, essa pessoa, ela nem fez muito caso de mim não, sabe? Eu não era ninguém de fato, né? Não sou ninguém ainda, mas eu era menos ninguém ainda. Mas aí você não perdeu a oportunidade. E aí o que acontece? Essa pessoa de cara, ela me dispensou, né? Essa pessoa que cuidava da vida, da mídia dele lá em BH, ela de cara, ela me dispensou. Ah, você tem um portfólio? Me manda o que você tem aí. Eu tinha um bom clipe, que era o do Relatos, mas para eles não era o suficiente ter um clipe para provar que a gente tinha condições de produzir uma coisa legal, né? E aí mas eu já perdi era a algo chance, muito né? bom. Obrigado, eu sabia que tinha um futuro. Então assim, eu perdi a chance, né? Pelo menos com essa pessoa. E aí eu fui para a internet. Falei: bom, se Bob Cato está em Janaúba, meu amigo fotografou, ele deixou rastros, né? O fato é que eu consegui falar com a esposa do Bob, e eles ficaram indignados porque que eu não consegui conversar, afinar algum trabalho com eles, né? Afinar pelo menos uma conversa.
E aí surgiu a oportunidade de produzir o primeiro videoclipe, que eu posso dizer assim, meu clipe internacional, porque foi feito para ser lançado lá fora, que foi o clipe Freestyle. Foi um clipe que a gente produziu numa manhã de sábado, num galpão aqui em Montes Claros, que mostra várias tribos misturadas, gente do balé, gente do hip hop, os caras da manobra de bike, Capoeira. os caras do skate, da capoeira. Então, essa mistura, essa mescla de estilos, de tribos, formou o clipe Freestyle, né? Que o próprio nome é estilo livre, né? E aí veio o segundo clipe, que foi esse que a gente viu, que é o Quando a Luta é Dura, né? E Quando a Luta é Dura foi um clipe muito difícil de ser produzido, principalmente a primeira parte do videoclipe. A entrada dele é como se fosse um curtinha, né? Um filme em curta-metragem, que é uma violência doméstica, né? É um homem que bate, que agride a esposa e tem uma criança de colo. E essa cena foi muito angustiante para ser gravada porque envolvia uma criança de colo, né? E uma cena de agressão. E essa criança está contracenando com um cara bruto, que é o Rodrigo Massal, que é inclusive um ator de Montes Claros e que está na Globo. Eu não sei se ele está em alguma novela no momento, porque já tem tempo que eu não sintonizo a TV, mas o Rodrigo, ele teve, eu acho que na última ou na penúltima novela da Rede Globo, acho que ele teve em 2, e ele participou desse clipe fazendo esse personagem do início do clipe que agride a mulher com essa criancinha no colo, né? Então essa cena foi difícil porque a gente tinha que fazer de maneira que não causasse nenhum tipo de trauma para essa criança. Então tudo tinha que parecer uma grande brincadeira para ela. Terminava de gravar uma tomada, a gente brincava, continuava no clima ali daquela confusão, ia transformando aquilo numa brincadeira para ela entender que não era nada demais, né? Essa parte da agressão a gente só se deu à luz de gravar uma tomada única, né? Tinha que acertar da primeira para não ter que repetir e colocar mais coisas na cabeça de uma criancinha, né, cara? Rapaz, Bob Cato fez um regaço. Ele participa da sua história assim, né? E ainda veio o clipe BK, né? Que foi um clipe rápido assim de um final de semana. E todos esses 3 foram para ser lançados. Você ganhou o coração do cara, Diego. Graças a Deus. Foi uma oportunidade que você agarrou, você insistiu e já está no terceiro clipe, né? Inclusive esse clipe aí, o Quando a Luta é Dura, na Faculdade de Cinema de Lisboa, ele é material de estudo. Na Faculdade de Audiovisual. Eles têm um módulo lá de produção de videoclipe, né? E ele está sendo usado. Então eu acho que a gente acertou de alguma maneira. Olha só. Ô Diego, agora eu quero destacar aqui, porque eu estive no dia da gravação desse clipe, é o clipe Mensagem Sem Massagem. Esse aí não me massageou não, cara. Ele bateu forte em mim. Foi um clipe que eu estava lá na gravação desse clipe. Tudo colaborou para o acontecimento desse clipe. Terminou o clipe. Você lembra da chuva que caiu? No final, né? A gente colocou o último tripé dentro do carro, a chuva desceu. Tambor cheio forte. de fogo. E... Quando Deus abençoa, quando chove, né? Deus abençoa. Fala pra gente aí sobre esse clipe, como é que nasceu a ideia, o sonho era possível, não era possível? Mais uma vez, vem esses caras aí, Thiago e Marcão, né? E aí eles já tinham separado o grupo, o Verbo, né? E aí a nova denominação, que é Peregrinos, é Mano Marcão e Thiago Lute. E o Wagner Black, que eu ainda quero, Wagner, produzir seu clipe, cara. Ele tá lá como Verbo, né? Carreira solo. O solo é meu. E aí os meninos, Peregrinos, produziram umas 3 ou 4 músicas, pré-produziram e me enviaram, né? A demo delas. Mais uma vez, eu esfreguei a cara e falei, caramba, cara, que é isso? Não tem lógica, não. Muita gente pode achar que eu fico pagando pau pros caras. E eu vou falar uma coisa, eu pago. Sabe por quê? Eu pago pau para quando as coisas são feitas com qualidade, com critério, eles prezam pela qualidade. E se não tiver bom, não tá pronto, sabe? Já teve músicas que eu falei assim, ó, tá ok, vamos gravar. Não tá pronto, tem que melhorar esse beat aqui, tem que mexer nisso, tem que mexer aqui no tempo e tal. Importante. Então isso, cara, eu acho que se todo mundo levasse a sério a produção de música desse nível, né? Entendeu? A gente tinha muita coisa melhor no mercado, né Moisés? Então, o fato deles estudarem música, deles terem entendimento sobre isso e deles falarem a verdade do mundo, da vida deles, da vida de outras pessoas na música, faz com que o nível cresça. Então, não é só uma questão de contar a história, não é só uma questão de defender uma bandeira, uma ideologia, tem também a questão da qualidade, porque de que adianta você rasgar o peito para o mundo inteiro e falar de coisas maravilhosas se você vai falar no gogó para uma plateia de 1 milhão de pessoas que não vão conseguir te ouvir. Então você tem que fazer essas pessoas conseguirem chegar até a sua mensagem. E a qualidade, quando a gente fala de audiovisual, a qualidade ela é fundamental para que você consiga chegar nas pessoas. Né? Diego,
eu vi a ideia do clipe, eu falei, rapaz, isso vai dar merda. É para ser forte. A polêmica que envolveu, tudo que foi feito, e de repente ela cai na internet e cai nas graças, né, do internauta. E já chega dando porrada, né? Afinal de contas, a música é mensagem sem massagem, não é pra massagear ego de ninguém. Daqui né? a pouco a gente vai passar o clipe aqui para vocês verem. Não é massagear o ego mesmo, não. De ninguém. Ninguém. Ali é um confronto, né? Inclusive com nós mesmos, né? Então, toda pessoa que assiste esse clipe, que escuta essa música, se ela não se identificar com alguma parte daquela música ali, eu acho difícil, porque ela fala de pessoas comuns e como as pessoas se preocupam mais com o próprio umbigo, e isso é do ser humano. Não adianta uma pessoa falar assim, isso aí não fala comigo, porque, cara, uma hora ou outra você escorrega na cascada banana e acaba se enquadrando no que essa música fala, né? Então ela fala não só de grandes corrupções em alguns meios, principalmente no meio religioso, que é um meio que tem muita corrupção que eu digo a nível de corrupção de mensagem, corrupção de evangelho, corrupção de princípios, de valores, né? E vem até a corrupção financeira também. E temos então essa vertente nessa música, e tem a questão do lado pessoal, do lado de cada um de nós, do lado ser, né? Então, como nos preocupamos mais conosco do que com o próximo, né? Então, quando Jesus fala assim, amai ao próximo como a ti mesmo, as pessoas elas que subvertem e amam elas, assim, eu penso que eu tenho que me amar muito e de uma maneira muito pura, muito original, muito simples ao mesmo tempo. Só que eu tenho que me amar de uma maneira tão bonita, porque para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não posso amá-lo de qualquer jeito, então eu não posso me amar de qualquer jeito. Só que o problema é que muita gente acaba ficando só nessa de eu me amo, e agora esquece de fazer a liçãozinha, né? Que é transferir esse amor pro próximo. Então essa música ela fala disso também, né? Então ela mostra todos os lados de todas as moedas, né? É isso aí, Diego. Esse é o primeiro Pode Crer TV, né? O programa Pode Crer, diferente de tudo, igual a você. E eu queria que você mandasse um salve, né? Um alô aí pro nosso telespectador e deixar a sua mensagem. Sem massagem? Precisa ser sem massagem, mas fica à vontade para você deixar uma mensagem aí para o nosso telespectador. Maravilha. E na sequência você vai assistir o clipe Mensagens Sem Massagem. Mano Marcão, Thiago Lute, produção Diego Dutra, Vega Filmes. E fala pra gente aí, antes de mais nada, fala pra gente aí, Diego, sobre os seus canais. Sim. Né? Vamos lá então, né? As redes sociais. Você consegue acompanhar tudo que a gente faz pelos canais no YouTube, Diego Dutra Cineasta, página de Facebook, Diego Dutra Cineasta, perfil pessoal de Facebook, é para poucos, eu vou deixar para todo mundo, Diego Dutra, e o Instagram, que é Diego Dutra _Vega Filmes. Então, nessas 3 redes você vai conseguir nos seguir, ver o que a gente está aprontando, e volta e meia a gente arma algumas coisas e a gente quer se munir de pessoas legais, pessoas que possam agregar em nosso trabalho, e a gente vai lá e publica. Estamos precisando de atores, seleção de elenco, estamos precisando de equipe técnica. Então também são canais para incentivar as pessoas, inclusive incentivar em ensino, em didática, né? Porque nesses canais eu acabo ensinando muito sobre cinema, sobre vídeo de maneira geral, sobre audiovisual, sobre interpretação para cinema e TV. Então a minha questão é mais do que produzir meu próprio conteúdo. Com um custo baixo, né, Diego? Às vezes até zero, né? Às vezes até zero. Então, no meu canal do YouTube, por exemplo, tem ensinando sobre produção de graça, cara. É só entrar lá e assistir. Você que tem vontade de produzir videoclipes, cola em mim que você vai brilhar. Não estou querendo te dizer que eu sou o cara porque eu não sou, mas eu quero me tornar. Então, se eu quero ser alguém grande e você andar comigo, você vai ser grande. Então, você tem possibilidade de crescer. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, não é? Eu sempre quero conviver com pessoas brilhantes. E eu estou fazendo isso, inclusive, agora nesse momento. E é uma coisa que eu me sinto muito honrado de estar aqui participando do primeiro Pode Crer, versão telinha widescreen. Cara, a ideia do Pode Crer é tão maravilhosa, e escutar o Pode Crer na rádio já tem uma força tão grande. E às vezes a gente fica imaginando como são as pessoas que estão lá falando, né, que estão sendo entrevistadas, como que é o cara que fala, delas, né? O mundo de quem está escutando. Esse tão careca que todo mundo fala e a gente só escuta a voz do cara, né? Os caras que estão lá privados da liberdade, que só escutam a voz do Moisés, quando saírem vão poder assistir e ver
como que essa galera aqui tem feito as coisas, como tem mudado coisas na vida das pessoas, como tem agregado valor na vida de muita gente, né? Para mim, cara, sinceramente, é uma honra estar aqui nesse programa hoje, do seu lado, você que é um cara que marcou minha vida e você sabe disso, em vários momentos da minha vida você esteve presente e você é um cara que faz a diferença em nossas vidas. Amém, brigadão. E já deixa uma mensagem aí para a gente colocar o clipe na sequência. Então é isso, assista esse clipe e pense em como você pode mudar como pessoa. Pense em como você pode melhorar suas relações com as pessoas que estão em sua volta. Não espere a sua vida ser uma vida de fracassos. Pensa em tudo que você pode ser e saiba que você pode ser tudo que você quiser ser na sua vida. Mas nunca, jamais faça as suas coisas para subir na vida em detrimento das outras pessoas que estão em sua volta. Sempre leve as pessoas para cima como você quer ir para cima também. É isso aí, traz o papel que eu vou assinar aí embaixo. Mensagem sem massagem, vamos curtir esse clipe aí, é nóis. É a madrugada. Na rua o pecado inflama. São vários jogando sua vida no lixo, saciando o vício, louco atrás de grana, idolatrando a felicidade, dizendo que importa mesmo é ser feliz. Mas depois que passa o efeito da noite, que cê vai pensar o que foi que eu fiz. Sei lá, então vai, aí, responde pra mim entender como é que funciona jogar esse jogo, que no final sempre quem perde é você. Vazio por dentro pra ser preenchido, rede social só tem falsos amigos. Mundo de egoísmo, coração de pedra, onde cada um olha pro próprio umbigo. Igrejas tão superlotadas, cheias de pessoas vazias de Deus. A revelação natural rejeitada e muitos vêm dizendo que agora é ateu. Tem pederastia, tem pedofilia sendo praticada de cima do altar. E você tá cego e desinformado, achando que vai poder justificar? Vai não! Remorso é falsa esperança, auto-justifica dizendo que é vítima, a culpa é de tudo, mas não quer mudança. Singularizando o plural só pra satisfazer o desejo de Zé corrompido. Então toma uma rajada de VDD no pé do ouvido. Neologismo vamos deixar mesmo pra internet, onde se fala que nem pitbull, mas se é frente a frente tudo vira lesse. Atrás desse computador propagando todo tipo de ismo e bia. Na rua mais uma mãe chora, pois perdeu seu filho pro crime, foi sem cortesia. A noite cai e com ela vem a falsa alegria. O pecado predomina e te dá adrenalina, esquecendo do amor que um dia Deus te deu, do sangue do teu filho que na cruz escorreu. Pastores se importando se o templo tá lotado e cada vez do Senhor tem se afastado. Estratégias inventadas que atraem a multidão. Te pergunto onde está o seu coração. Nem precisa responder, os seus frutos dizem tudo. Fácil é pregar no prédio, quero ver pregar no mundo. Lá fora almas aflitas, carentes do amor de Deus, mas você não se importa, o problema não é seu. Sente a palavra pesada que bate bem forte na cara dos pregos, que passa pra igreja mensagem alisada, que não traz confronto e satisfaz o ego, deixando um buraco na mente de quem vai no culto buscando a transformação. Vai dando de cara com mau testemunho de muitos, preferem ficar no mundão. Diz aí, tiozão, então, e agora o que cê vai fazer? Inimigo de Deus tu já é, acho melhor tu ir se converter. Mensagem sem massagem é o que você precisava pra pensar na sua vida e tomar vergonha nessa sua cara. Aí, João, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Aqui é Peregrinos. É nóis.
É isso aí, pessoal. Esteve aqui com a gente Diego Dutra, cineasta. Batemos um papo, falamos um pouquinho da trajetória dele. E é isso aí, o programa Pode Crer, diferente de tudo, igual a você.